Na Argentina, a semana foi marcada por acordos do governo de Javier Milei com o FMI e também com o Banco Mundial. Um dos grandes desafios é aumentar as reservas do país para ajudar no combate à inflação. Temos mais um convidado aqui no Jornal Jovem Pan. Nosso entrevistado é o economista Roberto Troster, diretor da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo. Tudo bem, professor? Muito bom te rever aqui sempre pelas imagens da Jovem Pan. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Tiago? Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. Nós é que agradecemos. Bom, professor, o senhor atua no Brasil há décadas, mas o senhor é nascido na Argentina, é sempre bom ressaltar, e tem, obviamente, uma ligação com o país. E inúmeras vezes aqui na Jovem Pan a gente já falou da crise argentina. A crise argentina, professor, é uma crise talvez eterna, né? Mas será que essas duas negociações que o governo Milei faz agora, com o FMI e com o próprio Banco Mundial, será que é possível ver uma luz no fim do túnel para o combate à inflação do país, para o aumento das reservas? São pontos que o senhor sempre destacou aqui na Jovem Pan, professor. Bom, primeiro eu sou argentino e sou brasileiro, sou as duas coisas, dá para ser duas coisas ao mesmo tempo, né? E a segunda coisa, eu não sei crise, a Argentina vai crescer mais de 5% esse ano, 4,7% o ano que vem, a miséria caiu, a violência caiu, a inflação caiu e as projeções de crescimento estão surpreendendo dia após dia. Então, eu diria que nós já estamos saindo do túnel. Não sei se a gente vai entrar em outro túnel lá para frente, mas por enquanto, até agora, o Milei tá dando show. O acordo é muito bom, quer dizer, a Argentina, os argentinos de maneira geral, pensam em dólar, a moeda de referência, de unidade de conta, de reserva de valor é o dólar. E como essa demanda por dólar é tão grande, o que acontece? O dólar estava exprimido, tinha uma série de restrições, você só podia comprar $200 por mês, você tinha uma série de coisas. Agora eles estão acabando com isso. A partir de segunda-feira, dólar flutua. O que é muito bom. Eles puseram uma banda entre 1.000 pesos e 1.400 pesos, e aí vai oscilar dentro dessa banda. Se chegar no teto, o governo começa a vender dólar, se chegar no piso, começa a comprar. Informalmente, quer dizer, as projeções dos analistas estão falando que o dólar vai operar 1.300 pesos, quer dizer, bem abaixo do teto. Isso a gente só vai saber na segunda-feira. Mas isso abre a possibilidade para muitos investimentos, abre a possibilidade para a Argentina se inserir melhor no mercado de capitais mundiais. Eu acho que o Milei falou muito bem que a fase 3, a fase 1 foi acabar com o déficit, a fase 2 foi acabar com a inflação estava 25% ao mês, agora está 3%, quer dizer, tem chão ainda para baixar, mas está na trajetória descendente. Violência diminuiu, miséria diminuiu, tem muito a ser feito, mas tem muito que já foi feito. Roberto Troster, vou chamar a nossa comentarista, Maria de Cali, para fazer a próxima pergunta, participar dessa entrevista. Maria. Olá, professor, boa noite. É interessante o que o senhor menciona, né, como a Argentina está se reconstruindo, né, e consequentemente aumentando a confiança desses potenciais investidores, dessas instituições financeiras internacionais do Congresso de Bretton Woods, né, o FMI, o Banco Mundial. Então, eu tenho duas perguntas intercaladas que se juntam. Será que o Milei, então, encontrou a fórmula mágica para reverter esse cenário que era muito complicado das últimas décadas? E como isso impacta nas eleições argentinas neste ano de 2025? A gente sabe que vão haver eleições e justamente se perguntava, né, qual a consequência dessas medidas econômicas neste, então, evento político. Bom, então, 3 coisas. A primeira, boa noite, vou falar com você, Maria, né? A segunda, em economia, a fórmula mágica muda todo dia. Quer dizer, o que funciona bem um dia não funciona bem no outro dia. Até agora, ele está mudando a fórmula de acordo com a realidade. Então, até agora está indo bem. Tem muitos desafios. Ninguém sabe se o dólar vai disparar, como é que vai... Ele teve uma greve geral na quarta-feira, mais fraca que a greve anterior, mas assim, ele não é unanimidade na Argentina.
E mais do que os investidores internacionais, o mais importante são os investidores nacionais, quer dizer, os argentinos mesmo confiarem mais na Argentina. Ele parece que está conseguindo isso. E aí vai a tua segunda pergunta. Obviamente, isso vai influenciar as eleições de outubro, as eleições municipais, e tanto que hoje, junto com o acordo, já está saindo propaganda do Milei apoiando o candidato para a Prefeitura de Buenos Aires, dizendo que vai fazer na cidade de Buenos Aires o que está sendo feito no resto do país. Agora, economia é uma coisa que você tem, é como saúde da gente, né? É uma coisa que todo dia você tem que começar do zero, ver o que é melhor para fazer. Desculpa. E, professor, quer fazer mais uma, Maria? Quer aproveitar? Eu queria dizer que eu gostei muito da metáfora da economia e saúde da gente. Eu vou adotá-la, se o senhor me permitir, quando eu fizer os comentários. É só isso, esse comentário. Ô, professor, quando a gente fala sobre o FMI, né, a gente lembra muito do Brasil, dos anos 80, 90, e havia uma campanha muito grande, né? Até o próprio PT, quando ainda era oposição, cobrava o governo Fernando Henrique Cardoso para acabar com a negociação com o FMI. É ainda um organismo muito importante, no caso, para um país como a Argentina, que precisa desse apoio, professor? O FMI deveria funcionar como um banco para crises, para economias em momentos difíceis. Quando ele vinha aqui no Brasil, ele falava, você gasta mais do que você arrecada, você não vai pagar a sua dívida. Aí todo mundo, falando de saúde, Maria, você vê que estou saindo de uma gripe, né? Eu devia ter cuidado melhor da minha saúde. Mas, em todo caso, a grande crítica ao FMI, ele falou, não, você não pode gastar mais do que você arrecada. E se você quer pagar a dívida, você tem que arrecadar mais do que você gasta e sobrar um pouquinho para pagar. Então, você ainda tem essa visão do mundo como um todo com o FMI. Mas é bom, nesse momento está dando uma bruta ajuda para a Argentina. Professor, uma última questão que eu queria fazer para o senhor é sobre o tarifaço, né, de Donald Trump, porque há muita incerteza. A semana foi muito turbulenta nas bolsas, um dia um recorde para cima, outro dia um recorde para baixo, o próprio presidente recuando de muitas decisões que ele tomou, daqui a pouco a gente vai falar mais aqui. Houve também hoje um outro recuo. Eu pergunto, o senhor como um economista de muitos anos, a forma como o governo americano está tratando isso, o senhor acha que é algo fora de esquadro, ou algo que pode ajudar, no caso do Brasil, a outras negociações com novos mercados? É possível fazer alguma projeção em relação a tudo isso que a gente viu nessa semana, professor? Eu vou começar de trás, a última parte são 3 perguntas que você fez. Por favor. Tem uma coisa chamada armadilha de Tucídides. Tucídides foi um historiador que acompanhou a guerra do Peloponeso, Esparta contra Atenas. Quando tem uma potência emergente, a potência dominante tendem a acabar em conflito. E ao longo da história isso foi usado, mostrando que sempre que tem uma potência dominante, como que às vezes acaba em guerra. A nossa potência emergente agora é a China. E a China está nadando de braçada em todas as idas e vindas do Trump. Hoje, em 190 países, 150 dos 190 países têm mais comércio com a China que com os Estados Unidos. A China está realmente ocupando espaços. A maneira que a nossa primeira sorte é que é uma guerra comercial e não é uma guerra militar. A segunda coisa, a maneira como essas idas e vindas do Trump estão isolando cada vez mais os Estados Unidos. Em vez de definir, planejar e fazer, ele foi fazendo, voltando, desnecessariamente agredindo vizinhos, parceiros. Então, eu acho que você vai ter um Estados Unidos mais isolado e o resto do mundo mais integrado. Para o Brasil, especificamente, não é um quadro ruim. Nós vamos ter alguns problemas com alguns setores, mas, na média, quer dizer, nós vamos exportar mais para a China, já estão aumentando as exportações de soja para a China, vão aumentar as de carne, nós vamos ter, nós estamos abrindo mais oportunidades para nós. A questão é se nós vamos saber aproveitar bem essas oportunidades, e é a hora do mundo como um todo se organizar
num novo multilateralismo. Os Estados Unidos vai ser um participante, mas aparentemente não estão perdendo importância nos próximos anos. Professor Trosser, para a gente fechar, a Maria de Cali faz a última questão. Maria. Professor, minha última pergunta... Ela falou que não ia fazer mais. Agora eu vou fazer... Eu vou fazer a última. Eu vou fazer as honras da última. Não, pode fazer mais 20, se quiser. Não, minha pergunta é... Desculpe. Minha pergunta é diante desse novo cenário global que se apresenta, né, com essa eleição do Trump e todo esse tarifaço, como é que a Argentina pode ter protagonismo referente ao Mercosul, digamos assim, e principalmente, né, o senhor colocou bem essa questão da exportação bovina, diante desse acordo Mercosul e União Europeia, mais especificamente. O senhor vê com bons olhos como é que a Argentina pode também ter essa liderança regional? Eu acho que é um bloco, né? Quer dizer, a gente devia mais do que falar em liderança, deveria falar em trabalhar como um bloco. Eu acho, especificamente o Mercosul, a gente, em vez de ver o Mercosul como um mercado de um pouquinho menos de 300 milhões de habitantes, é como uma base de exportação para 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Então, acho que é uma oportunidade. Você falou da carne, tentar Argentina e Brasil exportarem a carne juntos, para vinho, para soja. Soja, por exemplo, a maior produção de soja do mundo está entre Argentina e Brasil. A gente poderia pensar em fazer uma bolsa de cereais aqui. Os cereais são negociados em Chicago. Quer dizer, tem muito espaço para crescer. Agora, a palavra-chave você perguntou, Milei. Se Milei vai ver essa oportunidade ou não, é só ele que sabe. Tomara que sim. Roberto Trosser, economista, como sempre, muito obrigado pela gentileza para atender a Jovem Pan, e a gente volta sempre a se falar. Um abraço, professor. Bom fim de semana. Obrigado pelo convite. Boa noite, Maria. Boa noite, Thiago. E boa noite a todo mundo que está assistindo.